A estrada de terra que levava à fazenda Santa Marta não via movimento havia pelo menos 2 anos. Hélio Vasconcelos dirigia sua BMW preta com extremo cuidado, desviando de buracos profundos e pedras soltas que ameaçavam os pneus importados a cada curva. O sol de março batia forte no interior de Minas Gerais, criando uma névoa de calor que distorcia o horizonte e fazia a paisagem tremer como uma miragem. Aos 53 anos, Hélio raramente sujava os sapatos italianos em propriedades esquecidas como aquela. Mas a necessidade falava mais alto que o conforto. Seu império hoteleiro enfrentava uma fase delicada. Não que estivesse quebrado. Longe disso. A Vasconcelos Hotels and Resorts continuava sendo um dos maiores grupos do setor no Brasil, com 17 hotéis espalhados estrategicamente por capitais e destinos turísticos de norte a sul do país. Porém, a expansão planejada para o Nordeste exigia capital substancial, e a Fazenda Santa Marta, herdada de um tio distante anos atrás, era um ativo que ele nunca utilizou e que agora poderia render uma quantia considerável. O corretor de imóveis havia conseguido um comprador interessado, um grupo de investidores do agronegócio disposto a pagar muito bem pela extensão de terras. Mais de 300 hectares de solo fértil, com nascentes, mata preservada e potencial para cultivo de soja e milho. Mas havia um problema burocrático que atrasava o negócio. Documentação antiga desatualizada, medições feitas décadas atrás que não condiziam com os registros atuais, pendências no cartório de registro de imóveis. Hélio precisava visitar a propriedade pessoalmente, fotografar cada canto, assinar papéis, resolver questões que seu advogado não conseguia resolver à distância. Ele estacionou em frente ao casarão principal. A construção colonial, que certamente já teve seus dias de glória no início do século passado, agora exibia paredes descascadas com tijolos expostos, janelas quebradas com vidros faltando e um jardim completamente tomado pelo mato alto que chegava à altura da cintura. Uma velha jabuticabeira retorcida ainda resistia próxima à varanda, seus galhos secos estendidos como braços implorando por cuidado. Hélio desceu do carro, ajustou os óculos escuros Ray-Ban e observou ao redor com uma mistura de nostalgia e desgosto. Silêncio absoluto. Apenas o canto estridente de cigarras escondidas na vegetação e o vento quente soprando pela vastidão de terra seca e amarelada pela estiagem. Caminhou até a varanda. As tábuas do piso de madeira gemeram sob seus pés, algumas completamente apodrecidas, ameaçando ceder a qualquer momento. A porta principal estava trancada com um cadeado enferrujado, mas ele tinha as chaves, um molho pesado e enferrujado que seu advogado lhe entregara na véspera, junto com os documentos que precisaria assinar. Não havia pressa para entrar no casarão. Antes, precisava percorrer o terreno, verificar os limites da propriedade marcados por antigas cercas de arame farpado, tirar as fotos detalhadas que o comprador havia solicitado para avaliar o estado geral das construções. Seguiu por uma trilha lateral coberta de capim seco, onde a vegetação rasteira arranhava suas calças de linho bege importadas. Seus sapatos italianos rapidamente se cobriram de poeira vermelha. Ao fundo da propriedade, quase escondida por um bosque denso de eucaliptos que balançavam com o vento, produzindo um som sussurrante, ficava a antiga casa do caseiro. Uma construção extremamente simples, de tijolos aparentes sem reboco e telhas vermelhas desbotadas pelo tempo, com apenas 2 janelas pequenas e uma porta de madeira tosca. Hélio se lembrava vagamente dela, de uma visita rápida que fizera anos atrás, logo após herdar a fazenda de seu tio Sebastião. Aproximou-se da casinha com passos lentos. Esperava encontrá-la completamente vazia, talvez servindo de abrigo para animais silvestres como gambás e morcegos, ou completamente deteriorada com o teto desabado. Mas algo estava visivelmente diferente.
As janelas tinham cortinas improvisadas, pedaços de tecido puídos e descoloridos, mas claramente funcionais, bloqueando a visão do interior. E na lateral da casa, penduradas em um varal extremamente tosco feito de arame esticado entre dois postes de madeira, havia roupas secando ao sol forte da tarde. Hélio parou abruptamente. Seu coração acelerou e começou a bater forte contra o peito. Alguém estava morando ali. Alguém estava vivendo em sua propriedade sem autorização. Posseiros, invasores. Não era incomum em propriedades abandonadas no interior do Brasil. Sua primeira reação imediata foi irritação profunda. Isso certamente atrasaria ainda mais a venda, geraria processos judiciais intermináveis, dores de cabeça jurídicas e talvez até conflitos violentos se fosse necessário acionar a polícia para a reintegração de posse. Pensou em ligar para seu advogado imediatamente, talvez acionar a polícia militar local. Mas algo o fez hesitar. As roupas no varal eram exclusivamente femininas, simples, visivelmente remendadas em alguns pontos, mas surpreendentemente limpas e bem cuidadas. Não havia sinais evidentes de vandalismo ou destruição ao redor da casa. Nenhuma janela quebrada propositalmente, nenhum lixo espalhado, nenhuma pichação nas paredes. Quem quer que estivesse ali não parecia ser um invasor violento ou descuidado, mas alguém tentando sobreviver discretamente, quase invisível. Hélio respirou fundo, tentando controlar a ansiedade, e se aproximou lentamente da porta. Bateu 3 vezes, firme, mas não agressivamente. Esperou em silêncio. Nada. Bateu novamente, desta vez com mais força. Silêncio absoluto, mas ele podia sentir. Uma presença humana estava lá dentro, contendo a respiração, paralisada de medo, esperando desesperadamente que ele desistisse e fosse embora. Está tudo bem, Hélio disse em voz alta, tentando soar o menos intimidador possível. Eu sou o dono da propriedade. Só quero conversar. Não vim causar problemas. Mais silêncio tenso. Então, depois de longos segundos que pareceram uma eternidade, um som abafado. Passos extremamente leves, quase imperceptíveis. A porta se entreabriu apenas uma fresta mínima, presa firmemente por uma corrente improvisada feita de arame grosso, e através daquela pequena abertura estreita, um par de olhos castanhos profundamente assustados o encarou. Hélio reconheceu aqueles olhos instantaneamente, como se um raio o atingisse. Não era possível. Simplesmente não era possível. Dalva! A mulher do outro lado da porta empalideceu completamente, todo o sangue drenando de seu rosto. Por um momento terrível, pareceu que desmaiaria ali mesmo. Suas mãos tremeram violentamente na corrente. Ela tentou fechar a porta rapidamente, desesperada, mas Hélio já havia colocado a mão firme na madeira. Dalva, é você mesmo? Dalva Pires. A voz dela saiu fraca, quase um sussurro estrangulado. Senhor Hélio, Dalva Pires, sua ex-empregada. A mulher que trabalhou fielmente na mansão da família Vasconcelos em Belo Horizonte por quase 15 anos. Que criou laços profundos com sua mãe, que conhecia cada canto daquela casa imensa, cada rotina familiar, cada pequeno segredo doméstico. E que havia desaparecido completamente, sem deixar qualquer rastro, exatamente 3 anos atrás. Hélio sentiu o chão literalmente fugir sob seus pés. Dalva tinha sido dispensada abruptamente. Ele se lembrava vagamente da situação, mas nunca questionou os detalhes ou se importou em perguntar. Sua mãe, Dona Elisa, havia cuidado pessoalmente disso. Disse simplesmente que não precisavam mais dela, que era hora de renovar a equipe doméstica, trazer pessoas mais jovens. Hélio, completamente ocupado com a expansão agressiva dos negócios hoteleiros para novas cidades, nem pensou 2 vezes sobre o assunto. Era apenas mais uma funcionária sendo substituída. Mas agora, vê-la ali, escondida em sua propriedade abandonada, visivelmente aterrorizada, envelhecida prematuramente, fez algo profundo se revirar violentamente em seu estômago.
Pelo amor de Deus, Dalva sussurrou, e havia pânico genuíno e visceral em sua voz trêmula. Como o senhor me encontrou? Quem disse onde eu estava? Eu não sabia que você estava aqui, Dalva. Vim apenas resolver documentos da venda da propriedade. Foi pura coincidência. Dalva, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Por que você está aqui? Ela começou a chorar. Lágrimas silenciosas, mas abundantes, escorriam por seu rosto extremamente magro, envelhecido muito além dos seus 48 anos. As mãos ainda tremiam descontroladamente. Por favor, Sr. Hélio, por favor, não conte para ninguém que me viu aqui. Eu imploro de joelhos se for preciso. Ninguém pode saber onde estou. A corrente ainda mantinha a porta semi-fechada entre eles, uma barreira física e simbólica. Hélio não sabia exatamente o que fazer. Parte dele queria exigir respostas imediatamente, entender aquela situação completamente absurda. Outra parte sentia uma onda esmagadora de culpa inexplicável. Dalva, por favor, abra a porta. Vamos conversar com calma. Preciso entender o que está acontecendo. Não posso confiar em ninguém. Ela disse, a voz completamente embargada pela emoção. Nem no Senhor, nem em ninguém da sua família. Aquelas palavras atingiram Hélio como um soco direto no estômago. Ele sempre se considerou um bom patrão, justo nas relações de trabalho, distante emocionalmente, talvez, mas nunca deliberadamente cruel ou injusto. Dalva o conhecia desde que ele era um jovem adulto, de apenas 25 anos, assumindo gradualmente os negócios da família após a faculdade. Ela viu seu casamento com Marina, seu divórcio doloroso 5 anos depois, suas vitórias empresariais e derrotas pessoais. E agora estava com medo mortal dele. Dalva, por favor, me dê uma chance. Só quero entender o que aconteceu. Você pode confiar em mim. Houve uma pausa longa e tensa. Então, muito lentamente, como quem abre as portas do inferno sabendo que não há volta, a corrente foi removida com mãos trêmulas. A porta range abriu completamente. Dalva estava absolutamente irreconhecível. Emagrecida ao ponto da magreza doentia, com cabelos grisalhos cortados irregularmente com tesoura cega, roupas surradas e remendadas múltiplas vezes, as mãos profundamente calejadas de trabalho pesado, o rosto marcado cruelmente pelo sol inclemente e pela idade precoce. Mas eram os olhos que mais impressionavam Hélio, olhos fundos de quem não dormia adequadamente há literalmente anos, de quem vivia em estado de alerta constante, olhando por cima do ombro a cada segundo. Hélio entrou lentamente na pequena casa. O interior era extremamente simples e precário, mas surpreendentemente organizado e limpo. Um colchão fino diretamente no chão de terra batida, coberto com lençóis velhos, mas lavados e remendados com capricho. Uma mesa improvisada precariamente com caixotes de madeira encontrados no lixo. Algumas panelas velhas e amassadas sobre um fogão a lenha, construído artesanalmente com tijolos empilhados. Livros empilhados cuidadosamente em um canto. Romances baratos comprados em sebos e pendurado com reverência na parede de tijolos, um terço antigo de madeira escura. O único objeto que parecia ter verdadeiro valor sentimental. Você mora aqui há quanto tempo? Hélio perguntou com voz suave, ainda tentando processar completamente a cena surreal diante dele. 1 ano e meio, Dalva respondeu, enxugando as lágrimas insistentes com as costas da mão calejada. Eu não sabia mais para onde ir. Não tinha mais nenhum lugar seguro no mundo. Hélio puxou a cadeira quebrada de madeira e sentou-se cuidadosamente, convidando-a a fazer o mesmo. Dalva hesitou por longos segundos, mas finalmente se sentou no chão de terra, abraçando os joelhos contra o peito como uma criança assustada, procurando conforto. Desde que saiu da nossa casa, você está fugindo há todo esse tempo? Ela balançou a cabeça negativamente, os olhos fixos no chão. Eu não saí, Sr. Hélio. Fui mandado embora de forma abrupta e ameaçada de morte, ameaçada de que minha filha seria morta se eu abrisse a boca. Hélio franziu profundamente a testa, completamente confuso. Ameaçada? Por quê?
Isso não faz o menor sentido. Por que alguém ameaçaria você? Dalva olhou para ele longamente, seus olhos estudando cada detalhe de sua expressão, avaliando cuidadosamente se devia ou não falar, se podia realmente confiar nele ou se estava cometendo o último erro fatal de sua vida. Então, como quem salta de um precipício sem rede de segurança, respirou fundo e começou. Porque eu vi algo que nunca deveria ter visto. Ouvi coisas que me tornaram uma ameaça mortal para pessoas muito poderosas, incluindo sua família. O silêncio que se seguiu foi absoluto e pesado como chumbo. Lá fora, o vento continuava soprando pelos eucaliptos. As cigarras cantavam indiferentes. Mas dentro daquela casa humilde, o mundo de Hélio Vasconcelos começou a desmoronar. O sol começava sua lenta descida em direção ao horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, quando Dalva finalmente reuniu toda a coragem necessária para contar sua história completa. Hélio permaneceu absolutamente em silêncio, sentado naquela cadeira tosca, enquanto cada palavra da mulher à sua frente desenhava meticulosamente um quadro que ele nunca, nem em seus piores pesadelos, imaginou possível. Dalva começou metodicamente pelo começo, 15 anos atrás, quando foi contratada para trabalhar na imponente mansão dos Vasconcelos, no bairro nobre de Mangabeiras, em Belo Horizonte. Era uma oportunidade que literalmente mudou sua vida de forma radical. Ela, uma mulher extremamente simples vinda do interior de Minas Gerais, mãe solteira de uma filha pequena de apenas 6 anos, tinha conseguido finalmente um emprego fixo com salário digno e até mesmo um quarto confortável nos fundos da propriedade luxuosa. Sua filha, Jéssica, cresceu brincando nos jardins imensos e perfeitamente cuidados daquela casa. Estudou em uma escola particular decente graças à bolsa que Dona Elisa conseguiu. Teve oportunidades educacionais e sociais que Dalva jamais sonhara possíveis para uma menina pobre do interior. Dona Elisa, mãe de Hélio, era reconhecidamente exigente, mas essencialmente justa no trato. Dalva aprendeu rapidamente a antecipar suas necessidades específicas, a manter a casa absolutamente impecável, segundo padrões rigorosos, a ser extremamente discreta sobre tudo que via e ouvia. Com o passar dos anos, deixou gradualmente de ser apenas mais uma empregada doméstica. Tornou-se parte essencial da estrutura invisível que sustentava o funcionamento daquela família. Conhecia perfeitamente os horários de todos os moradores. Sabia instintivamente quando alguém estava triste ou preocupado, quando as tensões familiares aumentavam perigosamente. Hélio ouvia em silêncio, profundamente envergonhado de perceber o quanto era completamente alheio à vida real da própria casa onde cresceu. Passava semanas inteiras viajando incessantemente, fechando negócios complexos, expandindo agressivamente o império hoteleiro da família. Quando estava fisicamente em casa, mal notava conscientemente as pessoas que a faziam funcionar perfeitamente todos os dias. Mas então, Dalva chegou ao ponto crucial da história. 3 anos atrás, uma terça-feira específica, final de agosto. A noite que mudou tudo irreversivelmente. Eu não devia estar acordada àquela hora avançada da noite, Dalva explicou, a voz baixa e controlada. Mas Jéssica tinha me ligado muito tarde, chorando desesperada. Ela estava na faculdade de Direito em São Paulo, morando em uma república estudantil, passando por problemas sérios com um namorado violento. Fiquei no telefone com ela durante horas, tentando acalmá-la, orientá-la. Quando finalmente desliguei, já passava largamente da meia-noite. Eu estava exausta emocionalmente. Ela fez uma pausa pesada, os olhos perdidos completamente na memória dolorosa. Fui até a cozinha apenas beber um copo de água. A casa estava supostamente toda apagada. Ou pelo menos eu achava que estava. Mas quando passei pelo corredor longo que leva diretamente ao escritório particular do seu pai, vi luz forte vazando por baixo da porta. A porta estava ligeiramente entreaberta, o que era extremamente incomum. Seu pai.
Hélio sentiu um aperto doloroso no peito. Rogério Vasconcelos havia falecido 2 anos atrás, após uma batalha longa e penosa contra um câncer agressivo no pâncreas. Um homem reconhecidamente duro, autoritário até a crueldade às vezes, mas que inegavelmente construiu um império multimilionário absolutamente do zero, começando com um único hotel modesto. Escutei vozes alteradas, Dalva continuou, a respiração ficando mais acelerada. Seu pai e outra pessoa, um homem que eu conhecia bem, estavam discutindo acaloradamente. Normalmente eu nem me aproximaria, respeitava absolutamente a privacidade, mas o tom era agressivo, violento, ameaçador. Fiquei genuinamente preocupada que algo terrível pudesse acontecer. Hélio inclinou-se para a frente, completamente absorto. Quem era? Seu sócio, Arnaldo Tavares. O nome caiu como uma pedra pesada jogada em um poço profundo. Arnaldo Tavares, o homem que ajudou seu pai a erguer meticulosamente a Vasconcelos Hotels desde o início. O padrinho de batismo de Hélio. O conselheiro de absoluta confiança que esteve lealmente ao lado da família por décadas inteiras. Eles estavam brigando furiosamente por causa de dinheiro, Dalva disse, a voz começando a tremer. Muito dinheiro, milhões e milhões de reais. Arnaldo acusava seu pai diretamente de ter desviado fundos massivos de um projeto específico. Dizia que tinha provas concretas, documentos irrefutáveis. Seu pai negava tudo categoricamente, mas Arnaldo estava absolutamente furioso. Gritava que ia expor tudo publicamente, que ia direto para a imprensa nacional, que ia para o Ministério Público Federal. Hélio sentia a boca completamente seca. E então, o que meu pai respondeu? Dalva engoliu em seco, as mãos tremendo visivelmente. Seu pai ficou subitamente muito calmo, silencioso demais, um silêncio aterrorizante, e então disse algo que me congelou até a medula dos ossos. Disse friamente que Arnaldo não faria absolutamente nada disso, porque se fizesse, se ousasse expor qualquer coisa, ele garantiria pessoalmente que Arnaldo nunca chegaria vivo em lugar nenhum para testemunhar. Um calafrio profundo percorreu toda a espinha de Hélio. Ele sentiu literalmente os pelos do braço se arrepiarem. Eu não quis acreditar no que tinha acabado de ouvir. Dalva continuou, lágrimas começando a escorrer livremente. Achei que era só uma ameaça vazia, dramática, coisa de homem poderoso, irritado, tentando intimidar. Voltei correndo para meu quarto, deitei tremendo, tentei desesperadamente esquecer aquela conversa terrível. Ela limpou as lágrimas que agora molhavam completamente seu rosto magro. Mas exatamente 3 dias depois, Arnaldo Tavares apareceu morto. Hélio levantou-se bruscamente, derrubando violentamente a cadeira. Espera, espera! Arnaldo morreu em um acidente de carro. Bateu em uma árvore na estrada para Ouro Preto. Estava dirigindo alcoolizado. Foi amplamente noticiado. Era exatamente o que todos achavam, Dalva disse, olhando fixamente para ele. Era precisamente o que a polícia concluiu oficialmente após investigação superficial. Mas eu sabia exatamente o que tinha ouvido 3 dias antes, e fiquei absolutamente apavorada. Hélio passou as mãos repetidamente pelo cabelo, tentando desesperadamente organizar os pensamentos caóticos. Arnaldo realmente morrera naquele acidente. Hélio se lembrava perfeitamente do funeral imenso, da tristeza pública de sua mãe, da expressão completamente fechada e ilegível de seu pai. Mas nunca, nem por um segundo, desconfiou de absolutamente nada. Acidente de trânsito era estatisticamente comum no Brasil. E Arnaldo realmente tinha fama bem conhecida de beber excessivamente em eventos sociais. Eu não disse absolutamente nada para ninguém, Dalva prosseguiu, a voz cada vez mais embargada. Fiquei completamente quieta, aterrorizada demais para falar, mas acho que meu rosto, minhas reações, me entregaram completamente. Alguns dias depois do funeral grandioso de Arnaldo,
Dona Elisa me chamou pessoalmente em seu quarto privativo. Hélio sentou-se novamente, agora diretamente no chão de terra batida, ao lado dela, completamente abalado. Ela perguntou direta e friamente se eu tinha visto ou ouvido qualquer coisa incomum naquela semana específica. Disse que tinha notado que eu estava estranha, diferente, nervosa. Tentei desesperadamente negar, mas ela insistiu implacavelmente, olhando fundo nos meus olhos. Então, eu cometi o erro fatal e irreversível de mencionar que tinha ouvido casualmente uma discussão. Dalva fechou os olhos com força, como se a lembrança doesse fisicamente. Dona Elisa mudou completamente naquele exato instante. Ficou absolutamente fria como gelo. Seus olhos se tornaram vazios. Perguntou com voz cortante exatamente o que eu tinha ouvido, palavra por palavra. Tentei minimizar desesperadamente, mas ela sabia perfeitamente que eu estava mentindo, omitindo. No dia seguinte, pela manhã, fui chamada formalmente ao escritório principal. Seu pai estava lá, sentado atrás da mesa imensa, e um advogado que eu nunca tinha visto antes na vida. O que eles disseram? Hélio perguntou, mal conseguindo formar as palavras. Que meus serviços não eram mais necessários, que eu seria muito bem compensada financeiramente por meus longos anos de dedicação absoluta. Me ofereceram uma quantia extremamente generosa em dinheiro vivo, muito mais do que qualquer indenização trabalhista normal. Mas, em troca, eu teria que assinar imediatamente um termo rigoroso de confidencialidade e nunca mais, sob hipótese alguma, me aproximar da família Vasconcelos ou falar publicamente sobre qualquer coisa que tivesse visto ou ouvido dentro daquela casa. Hélio sentia náusea física subindo. E você assinou? Que escolha real eu tinha? Dalva retrucou, a voz agora carregada de dor e revolta. Eles deixaram absolutamente claro, sem qualquer subterfúgio, que se eu recusasse ou hesitasse, seria imediatamente acusada formalmente de roubo. Plantariam provas falsas convincentes, fariam parecer irrefutavelmente que eu tinha sistematicamente desviado objetos de valor durante anos. Minha palavra simples contra a de uma das famílias mais ricas e influentes de Minas Gerais, eu não teria a menor chance de defesa. Ela puxou o terço da parede com reverência e segurou-o com força extrema, como se fosse sua única âncora neste mundo. Assinei aquele documento maldito, peguei o dinheiro ensanguentado e saí daquela casa imensa com a sensação horrível de que tinha literalmente vendido minha alma ao diabo. Mas o pesadelo estava apenas começando. Dalva respirou fundo, preparando-se para a parte ainda pior. Uns 3 meses depois, quando o dinheiro já estava perigosamente acabando, porque eu tinha gastado cuidando da Jéssica, pagando suas despesas em São Paulo, fui desesperadamente procurar emprego. Fui em todas as agências de emprego doméstico que conhecia. Ninguém, absolutamente ninguém, me contratava. Era como se meu nome estivesse marcado com fogo em uma lista negra. Finalmente, uma das mulheres responsáveis que me entrevistou teve genuína pena de mim e corajosamente me contou a verdade. Alguém muito influente tinha ligado pessoalmente para todas as principais agências de emprego doméstico da cidade, dizendo explicitamente que eu era profundamente desonesta, que tinha histórico comprovado de roubo, que ninguém deveria me contratar sob risco de ter sérios problemas. Lágrimas corriam abundantemente e livremente agora, molhando toda sua blusa surrada. Perdi completamente meu apartamento alugado. Minha filha querida teve que trancar a faculdade que tanto sonhou e voltar correndo para tentar trabalhar e me ajudar. Dormimos miseravelmente na casa de conhecidos que se compadeciam em abrigos públicos fétidos. Eu estava absolutamente desesperada, sem qualquer perspectiva. E então aconteceu o pior. Ela hesitou, tremendo violentamente da cabeça aos pés. Então recebi um recado. Um homem grande e intimidador me abordou agressivamente na rua em plena luz do dia.
Disse com frieza que se eu abrisse a boca para qualquer pessoa sobre o que sabia, minha filha única pagaria o preço final. Mostrou fotos recentes e detalhadas dela. Saindo da faculdade, no ponto de ônibus, dormindo em seu quarto, caminhando na rua. Hélio sentiu raiva pura queimar intensamente em seu peito. Quem era esse homem? Não sei e nunca descobri. Nunca o tinha visto antes na vida. Mas ele sabia absolutamente tudo sobre mim e sobre Jéssica. Onde ela estava morando exatamente. Minha rotina completa. Cada movimento. Tudo. Eu estava sendo vigiada constantemente. Dalva enxugou o rosto molhado e olhou diretamente para Hélio com olhos profundamente tristes. Então tomei a única decisão que me restava. Fugi. Simplesmente desapareci. Disse para Jéssica que precisava absolutamente sumir por um tempo indeterminado, que ela deveria ir imediatamente ficar com a avó dela no interior distante do Ceará, onde estaria mais segura. Peguei o pouquíssimo que ainda tinha e literalmente desapareci do mapa. Fiquei vagando como fantasma por meses intermináveis, fazendo bicos esporádicos, dormindo onde conseguia uma vaga. Até que me lembrei desta fazenda abandonada. Ela olhou ao redor da casinha extremamente precária. O senhor tinha comentado uma vez, anos atrás, casualmente durante um almoço, que tinha herdado uma propriedade enorme no interior, mas que nunca ia lá, porque era longe demais e sem utilidade. Pensei desesperadamente. Talvez fosse o único lugar em todo o Brasil onde ninguém pensaria em me procurar. Vim para cá há exatamente 1 ano e meio. Encontrei esta casa abandonada e estou aqui desde então. Ela fez uma pausa carregada. Sobrevivendo como posso, plantei algumas hortaliças nos fundos. Faço bicos ocasionais para sitiantes vizinhos distantes quando preciso desesperadamente de dinheiro para remédios ou comida. Sempre usando nome falso. Sempre com medo constante de ser descoberta e morta. E agora, sua voz falhou completamente. Agora o senhor me achou. A noite havia caído completamente sobre a fazenda Santa Marta. Hélio permaneceu sentado em absoluto silêncio no chão de terra batida, ao lado de Dalva, processando cada palavra devastadora. As estrelas começavam a aparecer no céu escuro, sem poluição luminosa. E dentro daquela casa humilde, 2 destinos se entrelaçavam de forma irreversível. Hélio não se moveu por longos minutos após Dalva terminar sua história devastadora. Permaneceu sentado naquele chão de terra batida, olhando fixamente para o nada, sua mente trabalhando freneticamente para processar informações que destroçavam completamente tudo que ele acreditava sobre sua própria família. A lamparina a querosene que Dalva acendeu lançava sombras dançantes e fantasmagóricas nas paredes de tijolos nus, criando uma atmosfera quase surreal. Parte dele desesperadamente queria negar tudo, chamar aquilo de história delirante, inventada por uma pessoa ressentida e mentalmente perturbada. Mas não conseguia. Conhecia Dalva há tempo absolutamente demais. Ela nunca foi dramática, nunca mentiu, nunca causou problemas. E os detalhes específicos que ela forneceu, a cronologia precisa, as emoções genuínas, tudo soava terrivelmente verdadeiro. Você tem alguma prova concreta? Hélio finalmente perguntou, sua voz saindo rouca. Algo tangível que sustente o que está dizendo? Dalva olhou para ele por um longo momento, estudando sua expressão. Então, lentamente, levantou-se. Foi até um canto específico da casa e, com cuidado meticuloso, começou a mover algumas tábuas soltas do piso. Hélio observou em silêncio enquanto ela removia as tábuas uma por uma, revelando um buraco cuidadosamente escondido, escavado na terra. De dentro desse buraco improvisado, ela retirou uma pequena caixa de metal completamente enferrujada. Voltou e sentou-se ao lado de Hélio novamente. Abriu a caixa com mãos trêmulas. Lá dentro havia alguns papéis cuidadosamente dobrados e amarelados pelo tempo, uma fotografia antiga e desbotada, e um envelope pardo ainda lacrado.
Na noite daquela discussão terrível, Dalva explicou com voz baixa, antes de sair apressada do corredor, vi seu pai jogar violentamente alguns papéis amassados diretamente na lareira acesa. Ele estava tão alterado, tão nervoso, que não percebeu que alguns papéis erraram o alvo e caíram no chão de madeira. Voltei sorrateiramente alguns minutos depois e peguei um deles antes que alguém notasse ou ele fosse queimado depois. Ela estendeu cuidadosamente um papel extremamente amassado para Hélio. Ele o desdobrou com cuidado. Era uma cópia de segunda via de transferência bancária internacional. O valor era astronômico, mais de 15 milhões de reais, transferidos para uma conta offshore registrada nas Ilhas Cayman. A data coincidia precisamente com o período de um grande projeto de expansão que a empresa havia realizado anos atrás, a construção de 3 hotéis simultâneos no Rio de Janeiro. O nome do titular da conta estava parcialmente apagado pela ação do tempo e umidade, mas Hélio conseguia ler perfeitamente as iniciais reveladoras. R.V. Rogério Vasconcelos. Isso não prova nada absolutamente conclusivo, Hélio disse, mas sua própria voz soava completamente sem convicção. Poderia ser um investimento perfeitamente legítimo, uma reserva financeira. Poderia ser, Dalva concordou calmamente. Mas então me explique, por que queimar urgentemente o documento? Por que Arnaldo estava acusando seu pai especificamente de desvio exatamente naqueles dias? E principalmente, por que Arnaldo apareceu misteriosamente morto apenas 3 dias depois de fazer essas acusações graves? Hélio não tinha absolutamente nenhuma resposta satisfatória para essas perguntas devastadoras. Há mais coisas, Dalva continuou, agora mostrando a fotografia antiga. Era desbotada e com as bordas amareladas, mas a imagem ainda era perfeitamente clara. Mostrava seu pai e Arnaldo extremamente jovens, provavelmente na casa dos 30 anos, sorrindo amplamente em frente ao primeiro hotel modesto da rede Vasconcelos. 2 sócios promissores, 2 melhores amigos inseparáveis. Impossível imaginar, olhando aquela foto cheia de esperança e amizade, que décadas depois um ordenaria friamente o assassinato brutal do outro. E finalmente isto, Dalva disse, sua voz ficando ainda mais baixa, pegando o envelope pardo ainda lacrado. Este envelope foi entregue misteriosamente para mim exatamente 3 dias antes de eu ser mandada abruptamente embora. Estava simplesmente em cima da minha cama quando voltei de fazer compras no mercado, sem qualquer remetente identificável, apenas meu nome escrito à mão. Hélio pegou cuidadosamente o envelope. Estava realmente intacto, nunca aberto. Você nunca abriu? Em todos esses anos? Tive medo genuíno, Dalva admitiu, sua voz tremendo. Pensei aterrorizada que pudesse ser algum tipo de armadilha elaborada, algum tipo de prova falsa, plantada especificamente contra mim para me incriminar em algo. Então simplesmente guardei aqui, escondido. Mas talvez seja finalmente hora de descobrir o que tem dentro. Hélio olhou fixamente para o envelope por longos segundos. Suas mãos tremiam visivelmente. Então, com um movimento decidido, rasgou cuidadosamente o lacre antigo. Dentro, havia 2 coisas que mudaram tudo. Uma carta manuscrita em papel já amarelado e um pendrive comum. A carta era relativamente curta, escrita com caligrafia claramente trêmula de alguém sob extremo estresse. Querida Dalva, se você está lendo isto agora, significa inevitavelmente que algo muito ruim aconteceu comigo. Você sempre foi absolutamente discreta, honesta e confiável durante todos estes anos. Confio em você infinitamente mais do que nas pessoas que atualmente me cercam. Neste pendrive estão armazenadas cópias completas de documentos que provam irrefutavelmente tudo que Rogério Vasconcelos fez ao longo dos anos. Desvios massivos de recursos, lavagem sistemática de dinheiro, subornos a autoridades públicas, fraudes contábeis. Eu planejava expor tudo publicamente,
mas sinceramente tenho muito medo das consequências. Se eu morrer em circunstâncias suspeitas ou inesperadas, por favor, use essas informações. Faça justiça. Não deixe que tudo seja encoberto e esquecido. Arnaldo Tavares. Hélio sentiu literalmente as pernas fraquejarem completamente sob seu corpo. Sentou-se pesadamente no chão, segurando a carta e o pendrive com mãos que tremiam incontrolavelmente. Sua visão embaçou completamente com lágrimas que ele nem sabia que estava derramando. Ele sabia perfeitamente, Hélio sussurrou, a voz completamente estrangulada. Arnaldo sabia exatamente que ia morrer. Ele previu tudo. Dalva assentiu silenciosamente, também chorando. Mas por que enviou isso especificamente para você? Hélio perguntou confuso. Sinceramente não sei com certeza, Dalva respondeu, enxugando as lágrimas. Talvez porque eu era literalmente a única pessoa naquela casa inteira que não tinha qualquer ligação direta com os negócios ou interesses financeiros. Alguém que ele julgou, corretamente ou não, que não seria facilmente corrompida ou silenciada. Infelizmente, ele se enganou parcialmente. Fui silenciada, sim, mas guardei estas provas. Hélio olhou intensamente para o pequeno pendrive comum em suas mãos trêmulas. Aquele objeto minúsculo continha, potencialmente, a destruição completa e total de absolutamente tudo que sua família havia construído durante gerações. E também continha a verdade irrefutável sobre a morte de um homem inocente. Precisamos urgentemente ver exatamente o que tem armazenado aqui, Hélio disse, levantando-se com determinação. Preciso saber toda a verdade, não importa quão dolorosa seja. Como? Dalva perguntou, gesticulando ao redor. Não tenho computador, não tenho eletricidade, não tenho absolutamente nada aqui. Hélio pensou rapidamente, calculando opções. Seu laptop estava no porta-malas do carro, mas não havia internet disponível naquele lugar completamente isolado. Teria necessariamente que voltar para a cidade, para algum hotel com infraestrutura adequada, para algum lugar seguro onde pudessem examinar cuidadosamente o conteúdo sem serem observados ou interrompidos. Você vem comigo agora, Hélio disse com firmeza. Vamos imediatamente para Belo Horizonte. Vamos examinar meticulosamente o que há nesse pendrive e então decidir conscientemente o que fazer com essas informações. Dalva recuou instintivamente, visivelmente assustada. Eu não posso simplesmente sair daqui. Se alguém me vir na cidade, ninguém absolutamente vai saber. Hélio a interrompeu. Eu te protegerei. Vou garantir sua segurança. Senhor Hélio, com todo o devido respeito, o senhor não compreende completamente a gravidade, Dalva disse, a voz carregada de medo genuíno. Essas pessoas têm poder imenso, recursos praticamente ilimitados, conexões em todos os lugares. Se descobrirem que o senhor está me ajudando ativamente, vão destruir o senhor também, sem qualquer hesitação. Essas pessoas... Hélio respondeu, a voz ficando firme e decidida pela primeira vez desde que chegara ali. São minha própria família. E se realmente fizeram tudo o que você está me dizendo, então eu preciso absolutamente saber toda a verdade. Preciso consertar isso de alguma forma. Dalva olhou longamente para ele, estudando intensamente seu rosto. Viu algo em seus olhos, determinação genuína misturada com culpa profunda, e finalmente assentiu lentamente. Está bem, vou confiar no Senhor, mas por favor, precisamos ser extremamente cuidadosos em cada passo. Eles rapidamente reuniram os pouquíssimos pertences de Dalva. Não havia realmente muito. Algumas peças de roupas surradas, documentos pessoais guardados cuidadosamente, a caixinha de metal com as provas preciosas, o terço de madeira que ela tirou da parede com reverência. Apagaram completamente a lamparina a querosene e saíram para a noite já completamente escura. O céu estava absolutamente repleto de estrelas brilhantes, sem qualquer poluição luminosa da cidade grande para ofuscá-las. A lua crescente fornecia uma iluminação tênue e prateada.
Hélio guiou cuidadosamente Dalva pela trilha irregular, até onde seu carro estava estacionado. Ela hesitou significativamente antes de entrar, como se cruzar aquela porta representasse uma sentença completamente irreversível de morte. Mas finalmente respirou fundo e sentou-se no banco de couro macio do passageiro. Hélio ligou o motor silencioso e começou a dirigir cuidadosamente pela estrada de terra irregular, de volta em direção à rodovia principal. Durante toda a longa viagem, ficaram em silêncio quase absoluto. Dalva olhava hipnotizada pela janela, vendo a escuridão profunda do campo passar gradualmente. Hélio dirigia no automático, sua mente fervilhando incontrolavelmente com milhares de questões angustiantes. Seu pai, um homem que ele sempre admirou profundamente, apesar de todas as diferenças ideológicas e de personalidade. Seria realmente capaz de assassinato frio, de corrupção massiva em larga escala? E sua mãe, exatamente o que ela sabia? Até onde estava diretamente envolvida em todos esses crimes? E ele próprio, Hélio Vasconcelos, o herdeiro privilegiado do Império, tinha vivido confortavelmente durante décadas inteiras às custas de dinheiro completamente sujo, sua fortuna pessoal, seus hotéis luxuosos, absolutamente tudo construído sobre mentiras sistemáticas e crimes hediondos? A pergunta que mais o atormentava cruelmente era: se descobrisse irrefutavelmente que era verdade, o que exatamente faria? Expor tudo publicamente e ver seu nome e reputação completamente arruinados? Proteger cegamente o legado da família e se tornar cúmplice consciente dos crimes? Chegaram finalmente à rodovia principal. Hélio olhou rapidamente para Dalva, que havia adormecido profundamente, completamente exausta. Provavelmente era a primeira vez em muitos meses que ela se permitia realmente relaxar e baixar a guarda, mesmo que minimamente. Hélio apertou o volante de couro com força extrema até seus dedos doerem. Independente de absolutamente tudo o que acontecesse daqui para frente, uma coisa era absolutamente certa: ele não voltaria atrás agora. A verdade completa, por mais dolorosa e devastadora que inevitavelmente fosse, precisava finalmente vir à tona. Pisou fundo no acelerador, acelerando em direção a Belo Horizonte e ao destino incerto que os aguardava. Hélio dirigiu direto e sem parar para Belo Horizonte através da noite. Conscientemente, evitou sua mansão luxuosa em Mangabeiras. Não queria arriscar absolutamente que alguém da família ou algum empregado atual visse Dalva e fizesse perguntas comprometedoras. Em vez disso, dirigiu para um hotel discreto e relativamente simples no bairro Savassi, um estabelecimento concorrente de médio porte, onde sabia que definitivamente não seria facilmente reconhecido. Eram quase 2 da manhã quando finalmente chegaram. Reservou 2 quartos adjacentes no último andar, usando um nome completamente falso, pagando tudo antecipadamente em dinheiro vivo para evitar qualquer registro eletrônico rastreável. O recepcionista sonolento do turno da noite mal olhou para eles, completamente desinteressado. Dalva acordou desorientada quando pararam no estacionamento subterrâneo do hotel. Levou alguns segundos confusos para lembrar exatamente onde estava e o que estava acontecendo. Chegamos, Hélio disse suavemente, tocando seu ombro. Vamos subir discretamente. Você precisa descansar adequadamente. Entraram cuidadosamente pela entrada de serviço lateral, evitando completamente a recepção principal iluminada. Hélio já havia providenciado previamente as chaves eletrônicas dos quartos. Dalva parecia uma sombra fantasmagórica ao lado dele, completamente cabisbaixa, tentando desesperadamente se fazer o mais invisível possível. Nos quartos confortáveis, mais simples, Hélio entregou-lhe algumas roupas novas que havia comprado rapidamente em uma loja de conveniência 24 horas durante a viagem. Nada sofisticado ou caro, apenas peças básicas, limpas e confortáveis.
Tome um banho quente e demorado. Tente descansar pelo menos um pouco. Daqui a algumas horas vamos finalmente abrir esse pendrive e descobrir toda a verdade. Dalva agradeceu com um aceno silencioso de cabeça e trancou-se imediatamente em seu quarto. Hélio ouviu claramente o chuveiro ligar do outro lado da parede fina minutos depois. Sozinho finalmente em seu quarto, Hélio sentou-se pesadamente na cama. Pegou o celular que havia mantido deliberadamente desligado. 17 chamadas, perdidas, acumuladas. Mensagens urgentes de sua mãe, de sua secretária pessoal, de vários executivos importantes da empresa. Ignorou absolutamente todas sem sequer ler. Abriu seu laptop e conectou o pendrive com mãos que tremiam visivelmente. A unidade abriu normalmente. Continha uma única pasta cuidadosamente organizada nomeada Verdade Completa. Dentro, dezenas e dezenas de arquivos meticulosamente catalogados. PDFs escaneados, planilhas detalhadas do Excel, documentos oficiais, contratos, e-mails impressos e algumas fotografias comprometedoras. Hélio respirou fundo e começou a ler metodicamente. O primeiro documento era um contrato extenso entre a Vasconcelos Hotels e uma empresa de construção completamente fantasma, registrada aparentemente nas Ilhas Cayman. O valor do contrato estava grotescamente superfaturado em pelo menos 40%, comparado aos valores reais de mercado. O projeto em questão havia sido um dos maiores e mais celebrados da empresa. A construção simultânea de um resort de luxo absolutamente espetacular em Angra dos Reis. Hélio lembrava perfeitamente desse projeto grandioso. Tinha apenas 28 anos na época, recém-formado em administração, trabalhando entusiasticamente sob a supervisão rigorosa de seu pai e Arnaldo. O resort foi um sucesso comercial absoluto e instantâneo. Mas agora, olhando friamente os números reais, percebia claramente o esquema elaborado. Dinheiro massivo, desviado sistematicamente através de contratos completamente falsos, retornando posteriormente para contas offshore, cuidadosamente controladas por seu pai. Passou para o próximo arquivo, depois outro, e outro, e outro. Eram literalmente horas e horas de documentação absolutamente meticulosa. Arnaldo Tavares havia compilado pacientemente durante anos provas irrefutáveis de desvios sistemáticos e organizados ao longo de mais de 15 anos consecutivos, subornos diretos em dinheiro para obter licenças municipais de construção, pagamentos regulares a fiscais corruptos para conscientemente ignorar irregularidades graves. Lavagem massiva de dinheiro através de empresas elaboradas de fachada. E em absolutamente todos esses esquemas criminosos, um único nome aparecia repetida e consistentemente: Rogério Vasconcelos. Hélio sentiu náusea física e violenta subindo. Levantou-se cambaleando, correu até o banheiro e vomitou repetidamente. Apoiou-se na pia de mármore, olhando seu próprio reflexo pálido e desesperado no espelho. Quem realmente era ele? Filho consciente de um criminoso assumido. Herdeiro privilegiado de um império completamente construído sobre fraudes sistemáticas. Voltou tremendo ao laptop. Havia ainda muito mais. Um arquivo especificamente chamado Testemunhas Silenciadas continha uma lista detalhada de nomes de pessoas que aparentemente sabiam demais sobre os esquemas. Ao lado de cada nome, anotações manuscritas perturbadoras de Arnaldo. Silenciado permanentemente, pago adequadamente, ameaçado efetivamente, neutralizado. No final da lista macabra, um nome destacado com caneta vermelha: eu mesmo. Arnaldo sabia perfeitamente e conscientemente que estava marcado para morrer. Outro arquivo extenso continha dezenas de e-mails particulares trocados entre seu pai e pessoas extremamente influentes.
políticos de alto escalão, juízes federais, grandes empresários. Discussões completamente abertas e descaradas sobre como resolver problemas permanentemente, eliminar obstáculos humanos, garantir silêncio absoluto. Um dos e-mails específicos fazia referência direta e explícita a Arnaldo Tavares. O sócio está se tornando um risco inaceitável para todos nós. Precisamos urgentemente de uma solução definitivamente permanente antes que cause danos irreparáveis. A data do e-mail era exatamente 2 dias antes do acidente fatal, supostamente. Hélio fechou violentamente o laptop, completamente incapaz de continuar lendo. Levantou-se e caminhou como zumbi até a janela ampla. A cidade dormia lá fora, completamente indiferente ao pesadelo absoluto que se desenrolava naquele quarto anônimo de hotel. Batidas extremamente suaves na porta. Dalva. Hélio abriu lentamente. Ela estava visivelmente limpa, com roupas novas, mas o cansaço profundo em seus olhos permanecia inalterado. "Você viu tudo?" Ela perguntou com voz baixíssima. "Vi o suficiente. E agora o que faremos?" Hélio não tinha absolutamente nenhuma resposta pronta. Convidou-a a entrar. Sentaram-se lado a lado no sofá confortável. "Tem ainda mais uma coisa importante que preciso te contar", Dalva disse, a voz baixa e hesitante. "Algo crucial que não mencionei antes por medo." Hélio olhou para ela, esperando e temendo simultaneamente. Sua mãe, Dona Elisa, ela sabia absolutamente de tudo desde o início. Não foi apenas conivente, foi participante ativa. Hélio fechou os olhos com força. No fundo mais profundo, já suspeitava. "Havia e-mails dela também nesses arquivos?" Ele perguntou com voz morta. "Não sei especificamente, mas eu a ouvi diretamente. Depois que assinei aquele termo maldito de confidencialidade, na manhã seguinte, passei casualmente pelo escritório para pegar minhas últimas coisas pessoais. A porta estava ligeiramente entreaberta. Ela estava falando ao telefone." Dalva respirou fundo, preparando-se. Ela dizia claramente: "O problema foi completamente resolvido. A empregada assinou tudo. Não vai falar absolutamente nada." E então, a pessoa do outro lado disse algo que não conseguia ouvir, e sua mãe respondeu friamente. Se Arnaldo tivesse sido tão esperto e cooperativo quanto ela, ainda estaria perfeitamente vivo hoje. Hélio sentiu como se literalmente tivesse levado um tiro direto no peito. Sua mãe, a mulher que o gerou, que o criou com aparente carinho, que ia religiosamente à igreja todos os domingos sem falta, que fazia caridade pública, que sempre pregou incansavelmente honestidade e valores morais sólidos. Ela não só sabia de tudo, Hélio sussurrou, a voz completamente quebrada. Ela participou ativamente. Talvez até tenha ordenado. Dalva colocou a mão gentilmente sobre a dele, em gesto de conforto. "Senhor Hélio, sei perfeitamente que isso está literalmente destruindo o senhor por dentro, mas precisa compreender e aceitar. Essas pessoas não são absolutamente quem você sempre pensou e acreditou que eram. E se realmente vamos fazer algo concreto com essas provas devastadoras, precisamos ser extremamente estratégicos e cuidadosos. Eles ainda têm poder imenso e perigoso." Hélio olhou para ela. Dalva, a simples empregada que sua família descartou friamente como lixo, agora era paradoxalmente a única pessoa em todo o mundo em quem ele podia genuinamente confiar. "Você está absolutamente certa", Hélio disse, secando os olhos molhados. "Precisamos pensar muito cuidadosamente. Meu pai está morto. Não pode mais ser punido fisicamente. Mas há outras pessoas envolvidas diretamente nesses crimes. E elas ainda estão completamente por aí, livres. E sua mãe?" Hélio silenciou por longos segundos. Processar criminalmente sua própria mãe? Expor publicamente sua participação direta em um assassinato brutal e esquemas massivos de corrupção? "Sinceramente, não sei ainda", ele finalmente admitiu. "Preciso absolutamente falar com ela primeiro. Preciso ouvir diretamente da boca dela."
Preciso perguntar por quê. Isso é extremamente perigoso. Dalva alertou seriamente. Se ela sequer suspeitar que você tem acesso a essas provas... Ela é minha mãe. Hélio a interrompeu, a voz firme. Independente de absolutamente tudo que fez, preciso encará-la pessoalmente. Preciso perguntar diretamente por quê. Dalva assentiu lentamente, compreendendo a necessidade dele. Está bem, mas por favor me prometa uma coisa crucial. Não vá sozinho para esse confronto e tenha um plano sólido de segurança. Essas provas precisam estar cuidadosamente guardadas em algum lugar absolutamente seguro, onde, se algo terrível acontecer com a gente, ainda possam inevitavelmente vir à tona pública. Hélio concordou completamente. Passou as horas seguintes trabalhando meticulosamente, fazendo múltiplas cópias de absolutamente todos os arquivos. Enviou para diversas nuvens diferentes e seguras. Gravou em múltiplos pendrives idênticos. Enviou cópias físicas lacradas para 3 advogados diferentes de sua mais absoluta confiança, com instruções escritas explícitas de abrir e divulgar apenas se algo lhe acontecesse. Quando o sol finalmente começou a raiar timidamente sobre Belo Horizonte, tingindo o céu de tons rosados, eles estavam completamente prontos. Vou marcar um jantar formal com minha mãe, Hélio disse com determinação. Em um restaurante público e movimentado, vou confrontá-la diretamente. Dependendo exatamente do que ela disser e como reagir, vou finalmente decidir o próximo passo definitivo. E eu? Dalva perguntou. Você fica aqui escondida. Ninguém absolutamente pode saber que está em Belo Horizonte. Vou deixar dinheiro suficiente, comida e este celular novo. Hélio entregou um smartphone completamente novo, ainda lacrado na caixa. Se eu não ligar em exatas 24 horas, você pega imediatamente essas provas todas e vai direto para o Ministério Público Federal. Sem hesitação, Dalva segurou o celular com mãos visivelmente trêmulas. Senhor Hélio, por favor, tome muito cuidado. Ele sorriu tristemente. Vou tentar. Hélio marcou o jantar em um restaurante extremamente sofisticado no bairro nobre de Lourdes. Um lugar elegante onde sua mãe costumava frequentar regularmente. Ambiente impecavelmente elegante. Público discreto, mas definitivamente presente o suficiente. Seguro o bastante para uma conversa extremamente difícil, sem risco de violência física. Dona Elisa chegou pontualmente às 8 da noite em seu Mercedes preto, dirigido por motorista particular. Aos 72 anos, ainda mantinha rigidamente a postura aristocrática impecável, cabelos completamente brancos, perfeitamente penteados em salão caro, colar de pérolas genuínas, vestido Chanel sóbrio, mas caríssimo. Sorriu afetivamente ao ver o filho, beijando-o delicadamente no rosto antes de sentar-se graciosamente. Que surpresa agradável e inesperada, ela disse, acomodando cuidadosamente a bolsa Hermès. Você anda tão ocupado ultimamente com os negócios, mal tem tempo para sua velha mãe. Hélio forçou um sorriso completamente falso. Precisava conversar urgentemente com a senhora sobre algo extremamente importante. Elisa percebeu imediatamente o tom sério e sua expressão mudou sutilmente, os olhos se estreitando. Tudo bem? Aconteceu algo grave? Não está bem. Absolutamente não. Hélio esperou pacientemente o garçom anotar os pedidos elaborados e se afastar discretamente. Então, respirou profundamente e começou. Estive na Fazenda Santa Marta ontem, para finalmente resolver toda a papelada da venda. Ah, sim, claro, Elisa disse calmamente, tomando um gole delicado de vinho tinto caro. Como está a propriedade depois de tanto tempo? Ocupada. Elisa franziu elegantemente a testa. Invasores ilegais? Dalva Pires. A taça de cristal de vinho parou completamente no ar, congelada. O rosto de Elisa empalideceu visivelmente. Por um longo momento tenso, ela ficou completamente imóvel, como estátua. Dalva. Ela finalmente repetiu, a voz cuidadosa e extremamente controlada.
Não ouço esse nome há anos, muitos anos. Eu sei perfeitamente. Elisa colocou a taça delicadamente de volta na mesa. Seus olhos, antes afetuosos, tornaram-se instantaneamente calculistas e frios. O que exatamente ela te disse? Absolutamente tudo, cada detalhe. Silêncio pesado e denso. Ao redor deles, conversas normais de outros jantares elegantes, talheres de prata tilintando, risos discretos e polidos. Mas entre Hélio e sua mãe, um abismo negro e insuperável havia se aberto definitivamente. Hélio, Elisa começou, a voz baixa, mas absolutamente firme. Essa mulher é profundamente perturbada mentalmente. Sempre foi extremamente problemática. Uma mentirosa patológica. Foi precisamente por isso que tivemos que dispensá-la. Ela tem provas concretas e irrefutáveis. Elisa literalmente gelou. Que tipo exato de provas? Um pendrive completo, centenas de documentos, e-mails comprometedores, fotografias, tudo meticulosamente compilado por Arnaldo antes de morrer assassinado. O impacto foi devastador e visível. Elisa tentou desesperadamente manter a compostura elegante, mas suas mãos perfeitamente manicuradas tremeram levemente. Arnaldo morreu tragicamente em um acidente de carro, ela disse, mas havia significativamente menos convicção em sua voz. Não foi acidente. A senhora sabe perfeitamente disso. Foi assassinato planejado. Elisa olhou rapidamente ao redor, verificando nervosamente se alguém estava ouvindo a conversa. Então, inclinou-se para frente sobre a mesa. Escute muito bem, Hélio. Você não compreende absolutamente o contexto completo. Arnaldo estava tentando deliberadamente destruir tudo que seu pai construiu heroicamente durante décadas. Ele queria exposição pública massiva, humilhação nacional. Ia arruinar completamente nossa família, nossos negócios, absolutamente tudo que temos. Porque papai estava roubando sistematicamente. Hélio retrucou, mantendo a voz baixa, mas absolutamente firme, desviando dezenas de milhões, cometendo fraudes massivas. Seu pai estava fazendo precisamente o que era absolutamente necessário para crescer e competir. Elisa rebateu friamente. Absolutamente todos os grandes empresários fazem exatamente isso. Você realmente acha ingenuamente que qualquer grande empresário neste país chegou onde está sem sujar pesadamente as mãos? É pura ingenuidade infantil. Assassinato brutal não é simplesmente sujar as mãos. É crime hediondo. Elisa recostou-se elegantemente na cadeira, estudando o filho intensamente. Você realmente acredita honestamente que foi seu pai quem ordenou? Ele nem tinha estômago ou coragem para isso. Ficou literal e fisicamente doente de culpa esmagadora depois. O câncer que o matou lentamente começou poucos meses após a morte de Arnaldo. Coincidência? Absolutamente não. Foi o peso insuportável da consciência. Então, quem ordenou o assassinato? Elisa pegou a taça de vinho novamente, tomando um gole extremamente longo antes de responder. Eu mesma, pessoalmente. A confissão caiu como uma bomba nuclear. Hélio sentiu literalmente o ar escapar completamente de seus pulmões. Foi a senhora quem ordenou? Alguém absolutamente tinha que ter coragem real, Elisa disse, a voz completamente fria como gelo. Seu pai estava completamente paralisado. Arnaldo ia expor tudo publicamente, destruir irreversivelmente 3 gerações inteiras de trabalho árduo. Eu não ia simplesmente permitir isso. Então, tomei as providências necessárias. A senhora mandou assassinar friamente o padrinho? Eu protegi minha família e nosso patrimônio, Elisa corrigiu friamente. Contratei pessoas extremamente competentes. Fiz parecer um acidente perfeito e funcionou perfeitamente. Até aquela empregada intrometida e infeliz ter visto coisas que jamais deveria. Hélio estava em choque absoluto. Sua mãe falava de assassinato brutal, com a mesma naturalidade absoluta com que discutiria o cardápio do restaurante. E Dalva, o que a senhora fez com ela?
Tentei resolver de forma civilizada inicialmente, Elisa explicou calmamente. Paguei generosamente. Fiz ela assinar um termo rigoroso, mas não confiei absolutamente. Por isso, tomei precauções adicionais necessárias, garantir que ela não conseguisse emprego em lugar nenhum, que ficasse completamente vulnerável e dependente. E o aviso sobre a filha foi apenas um seguro adicional. Não machucamos fisicamente ninguém, mas ela precisava compreender perfeitamente que silêncio absoluto era sua única opção de sobrevivência. Hélio levantou-se violentamente, incapaz de continuar sentado. Como a senhora pôde fazer isso tudo? Sente-se imediatamente, Elisa ordenou, o tom autoritário. Você está fazendo uma cena constrangedora. Não me importo absolutamente. Deveria se importar. Porque se sair daqui agora e fazer algo completamente estúpido com essas supostas provas, você vai destruir não apenas minha vida, mas principalmente a sua também. Absolutamente tudo que você tem, seus hotéis luxuosos, seu dinheiro, sua reputação social, vem diretamente do trabalho de seu pai. Trabalho que eu protegi com unhas e dentes. Se expor isso publicamente, você perde absolutamente tudo. Hélio olhou para ela, realmente enxergando pela primeira vez quem ela verdadeiramente era. A mulher que o criou simplesmente não existia. Talvez nunca tivesse realmente existido. Em seu lugar, uma pessoa completamente capaz de matar friamente para proteger patrimônio material. Prefiro perder absolutamente tudo do que continuar vivendo com isso na consciência, Hélio disse. Elisa suspirou cansada. Você está sendo dramático e emocional. Daqui a alguns dias vai perceber que está reagindo puramente emocionalmente. Pense com a cabeça fria. Arnaldo está morto. Seu pai está morto. Expor tudo isso agora não vai trazê-los de volta. Só vai causar sofrimento completamente desnecessário. E justiça. E verdade. Justiça? Elisa quase riu cinicamente. Hélio, você viveu confortavelmente 30 anos inteiros com o dinheiro dessa suposta injustiça. Aproveitou cada benefício e agora quer pagar de justiceiro, seja prático. Hélio colocou o dinheiro na mesa para cobrir completamente a conta e começou a sair. Hélio, Elisa chamou friamente. Ele parou. Se você fizer isso, nunca mais terá mãe. Compreende? Estaremos mortos um para o outro, para sempre. Ele olhou para trás uma última vez. A senhora já está morta para mim. A mãe que eu conhecia e amava nunca realmente existiu. 2 semanas depois, todos os jornais e canais de televisão do Brasil explodiam com a notícia devastadora. Documentos vazados revelavam um esquema massivo de corrupção na Vasconcelos Hotels. O Ministério Público Federal abriu investigações criminais imediatas. Nomes de políticos importantes, juízes federais e empresários influentes eram publicamente citados. Elisa Vasconcelos foi formalmente indiciada por formação de quadrilha e forte suspeita de participação em homicídio qualificado. Na ausência de provas físicas diretas do assassinato, o acidente de Arnaldo havia sido executado profissionalmente, ela não foi condenada especificamente por homicídio, mas pelos crimes financeiros, as provas documentais eram absolutamente irrefutáveis. Hélio viu seu império inteiro desmoronar sistematicamente. Hotéis foram vendidos às pressas para pagar multas astronômicas e indenizações massivas. Sua fortuna pessoal derreteu. Passou de milionário privilegiado a um homem de classe média baixa em questão de poucos meses. Mas fez questão absoluta de garantir algo antes de tudo desmoronar completamente. Encontrou Dalva pessoalmente e a levou ele mesmo para reencontrar emocionalmente sua filha Jéssica, no interior do Ceará. Providenciou que ela recebesse indenização trabalhista justa, não apenas pelos anos de serviço fiel, mas pelo sofrimento psicológico causado. Pagou integralmente a faculdade de Jéssica até a formatura.
Quando absolutamente tudo terminou, Hélio se viu morando em um apartamento extremamente simples, em um bairro classe média de Belo Horizonte. Conseguiu emprego como gerente operacional em um hotel pequeno e simples. Profundamente irônico, trabalhar para outros depois de ter sido dono de tanto. Dalva ligava ocasionalmente. Havia se mudado para uma cidade pequena no interior, onde abriu uma pequena pensão familiar com o dinheiro da indenização. Jéssica se formou brilhantemente em direito e trabalhava defendendo apaixonadamente trabalhadores domésticos. "Como o senhor está?" Dalva perguntava sempre. "Melhor", Hélio respondia, e era absolutamente verdade. Dormia infinitamente melhor. Olhava-se no espelho sem sentir nojo. Sua mãe cumpria pena em regime semiaberto. Hélio nunca a visitou. Recusou absolutamente todos os contatos que ela tentou desesperadamente. Para ele, ela realmente havia morrido naquele jantar. Em uma tarde tranquila de domingo, Hélio estava em seu apartamento modesto quando o interfone tocou inesperadamente. Era Dalva. Ela trazia um bolo caseiro. "Vim agradecer", ela disse simplesmente. Sentaram-se na pequena sala. Comeram bolo. Conversaram sobre coisas simples. O tempo, os vizinhos, planos futuros. "O senhor não se arrepende?" Dalva finalmente perguntou. "De ter perdido absolutamente tudo?" Hélio pensou cuidadosamente. "Eu perdi muitas coisas materiais, dinheiro, status, conforto, mas ganhei algo que não tinha, paz de espírito genuína. Então não me arrependo." Dalva sorriu. "O senhor é um homem verdadeiramente bom, senhor Hélio. Não me chame mais de senhor." Hélio pediu. "Apenas Hélio." "Hélio", ela repetiu. "Obrigada por tudo." Quando ela foi embora, Hélio ficou olhando pela janela. A vista era modesta, prédios comuns, rua movimentada. Mas era real, era honesto, e pela primeira vez em muito tempo ele sentiu que estava vivendo uma vida que realmente valia a pena. 3 anos depois, Hélio recebeu uma carta oficial. Era de um advogado representando a família de Arnaldo Tavares. Eles tinham conseguido, com base nas provas que ele corajosamente forneceu, reverter o veredito de acidente e reconhecer oficialmente que Arnaldo foi assassinado. A viúva escreveu pessoalmente, agradecendo por devolver a dignidade dele. Hélio guardou a carta ao lado do terço que Dalva lhe dera. Naquela noite, dormiu profundamente, sem pesadelos, sem culpa, apenas paz. E você, que acompanhou toda essa história até o final, muito obrigado pela sua presença aqui. Se essa história tocou seu coração, se te fez refletir sobre coragem, justiça e fazer a coisa certa mesmo quando custa caro, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento nos ajuda a crescer e a continuar trazendo histórias que fazem você pensar, sentir e acreditar que sempre é possível recomeçar. Deixe também nos comentários de onde você está nos assistindo. Queremos saber onde estão nossos ouvintes e se conhece alguém que precisa ouvir uma história sobre coragem e redenção, compartilhe este vídeo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Até a próxima história.